Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre nazismo. Sim, corrente política do século XX na Alemanha. Liderado, claro, por Adolf Hitler, o líder do partido nazista alemão. E aqui, ao seu lado direito da tela, você tem a bandeira da Alemanha nazista, essa que foi a bandeira oficial da Alemanha entre 1935 e 1945, mostrando aí os símbolos, elementos do partido nazista. A liderança de Adolf Hitler num governo totalitário de perseguição aos inimigos, de imposição de ideias e de censura e forte propaganda de cunho militarista, de expansão territorial, elementos aí ligados ao partido nazista na Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler. Como que o nazismo chegou ao governo da Alemanha? Pós Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a Alemanha estava completamente destruída e humilhada. O governo, uma república parlamentarista, ou seja, o chefe de governo eleito pelos congressistas, pelos parlamentares, o governo tentou de várias maneiras conter a crise econômica, entre outros, como a medida aqui de 1923, a impressão de dinheiro. E então colocar mais dinheiro na economia. Isso não conseguiu conter a crise. Pelo contrário, o dinheiro na Alemanha se desvalorizou cada vez mais, chegando, por exemplo, nesse ano de 1923, a 20,9% de inflação ao dia. Traduzindo, em menos de 4 dias as mercadorias dobravam de valor na Alemanha. Uma inflação gigantesca, e isso causava cada vez mais desemprego, falta de esperança, fome, uma economia destruída. Com os efeitos da crise de 1929, isso só piorou na Alemanha. Em 1920, logo no contexto de fim da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemães e mudou o nome do partido em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O símbolo está aí na sua tela. A sigla inicial aí do Partido Nacional Socialista está aqui, ó, Nazi. Então você tem aí o Partido Nazista, de Nacional Socialista em alemão. Então eles ficaram conhecidos como nazistas, os Nacional Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Tá? Então o partido nazista, então, que tem a sua força a partir de 1920. Hitler, em 1923, junto com o partido nazista, tentou dar um golpe, não conseguiu, a partir da cidade de Munique, ficou preso, onde na prisão ele escreveu o seu livro Minha Luta, Mein Kampf, onde ele colocou no papel ali o que ele entendia como ideias políticas. Essas ideias ganharam força depois da crise de 1929, aquela crise iniciada nos Estados Unidos, crise econômica, que atingiu fortemente a Alemanha, que ainda dependia de empréstimos e de compras dos Estados Unidos. Esse resultado levou a essa tabela que nós temos aqui das eleições para o parlamento alemão. Os grupos conservadores e socialistas, nas eleições até 1928, mantinham mais ou menos os mesmos números de percentual de votos. Porém, nas eleições de 1930, 32 e 33, depois da crise de 29, o partido nazista, se apresentando como solução para os problemas, cresceu e passou a liderar as eleições. E aí, com maioria entre os membros do parlamento, Adolf Hitler foi chamado pelo presidente da Alemanha, von Hindenburg, para ser chanceler, primeiro-ministro, ou seja, o chefe de governo da Alemanha. Em 1934, o presidente von Hindenburg morreu e o Hitler juntou os cargos de presidente e chanceler, chefe de governo num só, se denominando Führer. E aí passou a realizar um governo ditatorial extremo, um governo totalitário, com perseguições aos inimigos, com fechamento de partidos políticos, fechamentos de jornais, falta de liberdade, perseguição a judeus e comunistas, entre outros grupos, queima de livros, como está a cena do seu lado direito, livros com ideias contrárias ao que se defendia eram queimados, e uma série de outras medidas de uma ditadura. Então você tem o governo nazista liderado pelo Adolf Hitler, exercendo um governo totalitário, mas
tentando, principalmente na área econômica, resgatar essa Alemanha afundada em crises desde o final da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. Nesse vídeo, nós falamos sobre nazismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!